Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Grupo Serve. Hoje eu vou falar com vocês que tem um negócio que está se expandindo, uma empresa que está crescendo, mas a burocracia está deixando você maluco e atrapalhando o fluxo dos seus negócios. Vamos começar esse vídeo falando sobre gestão de empresa. Não importa aqui se você é o empresário, sem colaboradores, que está começando agora, mas que já está começando a não dar conta de tudo sozinho, ou se você já tem uma estrutura com colaboradores e sua empresa está em constante crescimento e vocês começaram a ficar aí atrapalhados com a burocracia e o dia a dia financeiro, o dia a dia de RH, todas essas rotinas que não fazem parte de forma direta da sua atividade, mas que são extremamente necessárias para a gestão do seu negócio. Desse tema tem muita coisa que eu podia falar para você, mas hoje eu vou falar especificamente do BPO financeiro. O que é e quais são as vantagens que um BPO financeiro pode trazer para você e para sua empresa. De novo, não importa aqui se você é um empresário ou se você já tem uma estrutura com colaboradores, tá bom? Toda essa parte de faturamento de nota, como preencher, qual imposto você tem que colocar, como montar sua planilha financeira, como controlar aí o provento que você tem que pagar todo mês, né, que são os custos fixos, como deixar isso reservado para data, como saber se você pagou tudo ou não, se ficou alguma coisa para trás, ter esse controle de fluxo de caixa. Às vezes isso toma muito tempo. E a pequena empresa que não tem uma grande estrutura com colaboradores ou o empresário pode perder boa parte do tempo fazendo essa burocracia. E o BPO financeiro vai entrar para te auxiliar nesse aspecto. Eu poderia dizer muitas coisas que o BPO pode te ajudar, mas eu vou focar aqui em 5 vantagens. Então a primeira é o foco no seu negócio. Nós que somos gestores de empresas, gestores dos nossos negócios, nós precisamos focar na nossa atividade de fato, né? Então nós precisamos vender o nosso negócio para atrair cliente, nós precisamos tomar decisões a partir de relatórios, de números, de fluxo de caixa. A gente não pode dedicar o nosso tempo, boa parte dele, para montar esses relatórios. A gente precisa ter isso na mão, porque nosso tempo é muito curto para o tanto de coisa que nós temos para fazer. Não é assim que você se sente? Eu me senti assim muitas vezes e às vezes ainda me sinto, mesmo tendo tudo isso de um BPO aqui estruturado. E a gente oferece isso para os nossos clientes também. Quando a gente tem um cliente que contrata com a gente tanto o BPO financeiro quanto a contabilidade, é muito tranquilo a gente poder oferecer para o nosso cliente um resultado praticamente real na data. Então, qual é o fluxo de caixa hoje? Por quê? Porque a gente acaba tendo em mãos aqui todos os dados que a gente precisa para isso. Então, a gente vai no BPO financeiro controlar ali os pagamentos, a emissão de notas pode ou não ser contratada, e depende muito do que o cliente precisa. Todos esses relatórios, né, do fluxo de caixa, isso vai estar lá disponível para o cliente, quase que em tempo real, para que ele possa tomar as decisões e traçar as estratégias de gestão do negócio. Uma outra vantagem do BPO financeiro é a redução de custos. Como assim, Adriana? Bom, quando você vai crescendo e você não consegue mais fazer o seu financeiro sozinho, você precisa de um colaborador ou às vezes até mais colaboradores para fazer o seu financeiro. No caso do BPO, você está terceirizando essa atividade financeira, passando para a sua contabilidade ou uma empresa que só faça BPO esse serviço da burocracia. Então, você tem uma economia aí. Porque ter um funcionário para cuidar das suas finanças, primeiro precisa ser um colaborador de confiança, porque você não pode entregar o seu financeiro na mão de qualquer um. Então você precisa ter um colaborador de confiança, você precisa ter um colaborador que já entenda um pouco de financeiro, né, para conseguir lá montar o seu fluxo de caixa de forma correta. Até porque se esses números não forem controlados e feitos corretamente, você pode ter uma outra consequência lá na sua contabilidade, porque a contabilidade depende desses números para montar o seu balanço e fechar os seus impostos. E essa estrutura de colaborador registrado, CLT, tem um custo muito alto. A gente sabe que um funcionário de confiança, com uma certa bagagem de conhecimento já, não tem um custo baixo para uma empresa.
né? A gente paga impostos sobre o salário do funcionário. Então, aí o funcionário geralmente custa 140% do valor do salário dele. Às vezes, dependendo do regime tributário da empresa, pode chegar até a 160%, né? O custo do colaborador. O BPO financeiro vai representar um custo inferior, né, para você. Além disso, além do custo em si, salário do empregado versus a terceirização do trabalho, você vai evitar gastos com treinamento, porque se o seu colaborador pede a conta ou você precisa mandar embora, você vai precisar treinar um novo colaborador, você vai precisar despender do seu tempo ou do tempo de um outro colaborador, caso o departamento seja maior, não conto só com uma pessoa, para explicar tudo aquilo, sentar ali no computador e explicar tudo de novo. Sendo que o nosso tempo é dinheiro, o nosso tempo é valioso. Fora os treinamentos, quando você contrata um BPO terceirizado, a empresa que te oferece esse serviço tem toda uma estrutura de sistemas de ponta, né, que automatizam parte desse trabalho. Se você for contratar para sua empresa esses sistemas, o seu custo se eleva ali, às vezes o dobro, o triplo do que você já gasta. Então, geralmente, na pequena empresa, o financeiro é todo feito de forma manual, em planilha de Excel e outras coisas, mas tudo manual, né? Tudo depende lá do seu colaborador inserir os dados. Então, a partir do momento que você contrata um BPO, você tem a economia do custo dos sistemas e você ainda tem também a diminuição do risco. Então, essa é a terceira vantagem da qual eu ia falar para vocês. Então, você diminui o risco de erro. A partir do momento que você pode contar com sistemas de ponta, né, que automatizam uma parte do trabalho, você diminui o seu risco. Você diminui o risco de erro. A quarta vantagem, que dá de certa forma relacionada com o que a gente já falou, é a melhoria da governança e da conformidade dos dados. Então, você contando com um profissional especializado, que tem ali sistemas de alta tecnologia e que não precisa ser por você constantemente treinado, é uma equipe especializada nisso, você garante que os seus números, os seus dados vão estar sempre em conformidade com o que a legislação exige. Ah, Adriana, mas é muito fácil, a gente faz o pagamento, lança lá na planilha, né? Não tem que não estar conforme a legislação. Tem sim, gente. Existe, não sei se você faz isso aí, mas se você não faz, deveria estar fazendo. Existe uma coisa chamada classificação do custo, que é extremamente importante para a sua contabilidade. E essa classificação, o contador não pode fazer, porque ele não sabe se aquela nota fiscal do papel que você pagou, que você comprou na papelaria, se refere a consumo, se você usou o papel, ou se você está vendendo. Ela vai saber como? Ela vai saber apenas com a nota fiscal. Então, na nota fiscal vai ter o KNAI específico da classificação. E mais, se você contratar um BPO com emissão de nota, aí essa conformidade vai estar garantida, porque a classificação e a emissão da nota vai estar perfeitamente de acordo com a legislação e de acordo com o destino daquele produto que você está comprando. E por fim, uma última vantagem que eu vou falar para vocês nesse vídeo é a escalabilidade. Quando você tem um BPO terceirizado, um financeiro terceirizado, sobra muito mais tempo para você e você tem com muito mais certeza e conformidade os dados daqueles relatórios. Então você pode confiar naquele relatório e ele é um relatório atual, porque é quase em tempo real que isso acontece. E aí você consegue fazer previsões, considerando seu fluxo de caixa, você consegue acompanhar o mercado dia a dia para você fazer seus planejamentos. Então você consegue escalar o seu negócio de forma muito mais simples. Então a gente falou de 5 vantagens da contratação de um BPO financeiro. Vamos relembrar: foco no seu core business, redução de custos, acesso à tecnologia de ponta, conformidade fiscal e escalabilidade do seu negócio. E aí, a sua empresa já tem um BPO financeiro ou já está considerando contratar essa solução? A Serve já oferece esse trabalho para os seus clientes, juntamente com a contabilidade especializada. A Serve sempre terá a solução que serve para você. Mas se você ainda tem dúvidas ou gostaria de saber um pouco mais, deixe uma mensagem aqui, a gente vai ter o maior prazer em te responder. E se você gostou do conteúdo, clica no curtir, se inscreve no nosso canal e acompanha os próximos vídeos. A gente está sempre trazendo novidades e informações legais para o seu negócio.